Olá pessoal, muito boa noite. Aqui quem fala é o professor Danilo Santos. Eu vou ser o professor de Direito de vocês. Eu vou estar acompanhando vocês durante esta jornada aqui no Linguagem Diplomática. Então, primeiramente, vou falar um pouquinho a respeito da minha história, da minha trajetória no CACD, para que a gente possa se conhecer melhor, para que vocês possam saber um pouco mais sobre como eu cheguei aqui. Sou de São Paulo, né? Sou de uma cidade da Grande São Paulo chamada Mariporã e estudei na Faculdade de Direito da USP, a faculdade é conhecida como Faculdade do Largo São Francisco, talvez alguns de vocês a conheçam, e me formei em 2013 e iniciei a minha jornada, meus estudos formalmente para o CACD no ano de 2018 para o ano de 2019. Foi quando realmente comecei a estudar como esse concurso pede. E foi só então que eu comecei a me dedicar, né? Comecei a dar a devida atenção. E desde então foram 4 anos e meio, 5 anos de preparação até a minha aprovação, que ocorreu no concurso de 2023. Sendo assim, tomei posse no ano de 2024. Estou, portanto, há pouco menos de um ano, né, no Itamaraty. A minha posse vai fazer aniversário, por assim dizer, no dia 2 de fevereiro. Então, daqui 3 dias. Esse vídeo está sendo gravado no dia 30 de janeiro, só para vocês terem noção do marco temporal. Mas, enfim, essa é a minha trajetória e desde o ano de 2022 eu fazia aulas de inglês com o professor Denilson pelo Linguagem Diplomática. Foi assim que eu conheci o professor Denilson e depois da minha aprovação nós mantivemos contato, não só com o professor Denilson, eu tive contato com todos os outros professores de Linguagem Diplomática. Sempre admirei muito a equipe, sempre fui muito fã daqueles caras e daquela mulher, que é a professora Marina também, sempre fui muito fã de todos eles. E o professor Denilson muito me honrou no final do ano passado, ao me apresentar o projeto de expansão do Linguagem Diplomática e de me convidar para fazer parte desse projeto de expansão. Então, estou aqui com vocês de forma pioneira para todos os lados, porque não só a Linguagem Diplomática está começando um curso das matérias de conteúdo agora, né, esse curso regular de questões que nós estamos iniciando, mas também porque essa é a primeira aula que eu dou de direito preparatório para um concurso público e direito, obviamente, pensando no nosso concurso de admissão à carreira de diplomata. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Eu fiz uma apresentação de slides para nos ajudar a navegar por esse tema que vai ser apresentado na aula de hoje. Bom, primeiramente eu queria conversar com vocês sobre como vai ser o método desse curso de resolução de questões discursivas que o professor Denilson Barbosa, que a equipe do Linguagem Diplomática está propondo. Bom, a introdução ao curso, ela começa sob 3 pilares, que eu acho que são os 3 pilares mais importantes para que a gente resolva uma questão dissertativa no formato que o CACD pede para a gente. Quais são esses 3 pilares? São os 3 pilares que eu considero essenciais para que um candidato apresente, elabore uma resposta aceitável, uma resposta minimamente competitiva na hora da prova. Esses 3 pilares são o conteúdo. Então não adianta um candidato que não tenha conteúdo chegar e tentar resolver uma questão do nada. Vai faltar coisa para ele, vai faltar escopo para ele. E é justamente isso que esse é o principal pilar que nós vamos tentar burilar aqui com vocês, que a gente vai tentar
transformar, fazer com que vocês saiam de um ponto determinado para um ponto que a gente considera já bastante competitivo. Além do conteúdo, obviamente, é necessário que todos os candidatos competitivos tenham uma noção muito, muito boa sobre o tempo de prova. E esse tempo de prova vocês só vão obter a partir do treino. E o treino também é uma questão essencial para o terceiro pilar que eu quero que a gente desenvolva ao longo das nossas aulas de resolução de questão, que é o espaço. Então, a noção de espaço é o tamanho da letra, quantas palavras por linha você vai escrever, o fato de não deixar linhas em branco. E aqui, o fato de não deixar linhas em branco não é um mero capricho, não é para você tentar impressionar o corretor, mas sim porque a gente vai ver ao longo das nossas aulas de resolução de exercícios que escrever o máximo possível te dá uma vantagem comparativa sobre os seus concorrentes, sobre os seus colegas, que é uma vantagem muito boa, pessoal. É uma vantagem que você vai poder apresentar mais conteúdo na hora da prova para o seu corretor do que aqueles que estão concorrendo com você. Então, ainda que você apresente mais conteúdo de uma forma menos organizada, ou ainda que esse conteúdo não seja o conteúdo certeiro, estatisticamente é mais provável que, se você escreveu mais, e enfim, se você planejou sua questão, né, se você teve tempo para escrever sua questão bonitinho, é estatisticamente mais provável que você, escrevendo mais, você consiga acertar aqueles pontos exatamente dos quesitos em que o corretor estava pedindo. Tá bom? Então, esses são os 3 pilares, esses são as três bases sobre as quais nós vamos assentar o nosso curso de resolução de questões. Esse curso de resolução de questões, ele vai começar a partir da prova de 2014 do CACD, prova discursiva de 2014, e vai caminhando ao longo de todas as provas que ocorreram desde então, até chegar na prova de 2024. Então nós estamos falando aí de cerca de 10 a 11 meses desse curso aqui de resolução de questões. E em cada uma das provas, né, são 4, a gente tem 4 questões de direito para cada uma dessas provas. Então a gente vai ter um conteúdo bastante extenso para trabalhar. Tem muito material sobre direito internacional, sobre direito interno, para a gente trabalhar, para a gente aperfeiçoar na caminhada de vocês rumo à aprovação. Alguns de vocês podem até se perguntar, poxa, mas por que vocês estão pegando questões assim tão antigas, da prova de 2014, da prova de 2015? Será que faz sentido? Gente, vocês vão ver que as questões que caíram em 2014, questões que caíram em 2015, elas têm temas super pertinentes, super atuais. Inclusive a questão que vai ser apresentada para a gente hoje é uma questão que trata de solução pacífica de controvérsias. É uma questão que caiu praticamente idêntica nas provas de 2022 e na última prova, a prova de 2024. Então, assim, a gente sabe que a banca tem uma tendência a requentar os temas. Então, nunca é demais você estar ali na ponta dos cascos, né, muito bem preparado para cada um daqueles temas que já caíram, porque a chance de que eles caiam novamente é muito alta, tá bom? Então, vamos avançar aqui. Esse é outro ponto que eu queria discutir com vocês, que é a respeito da importância da prova de direito internacional e direito interno para a aprovação do candidato. Percebam como têm sido altas as médias entre os candidatos aprovados. Esses dados aqui são para os candidatos da ampla concorrência. Então percebam como é alta essa média entre os candidatos aprovados. Quem passa, via de regra, tira uma nota muito alta em direito, uma nota de mínimo 80 pontos. Gente, para chegar num nível em que você atinge essa média de 80 pontos, né, 8 de 10, numa questão numa prova do CACD, demanda certo esforço, demanda certa preparação, não é da noite para o dia, e é justamente isso que a gente vai buscar aqui. A gente vai buscar deixar vocês nesse grau de excelência, nesse grau de preparação.
professor, não estou conseguindo alcançar os 80 pontos, eu devo considerar que eu estou eliminado do concurso automaticamente por não chegar nesses 80 pontos? Óbvio que não, né? A gente sabe, uma prova compensa a outra. Às vezes o candidato ele é muito melhor preparado, por exemplo, em PI ou economia, e com isso ele consegue compensar a deficiência dele em outras provas. Isso acontece com todo mundo. Mas eu acho que é muito importante que a gente tenha em mente que direito tem uma média muito elevada. As médias em outras matérias, né, como história, como economia, tendem a ser médias um pouco mais baixas. Então, o candidato ele pode pensar, inclusive, que direito é a prova em que ele pode compensar essas deficiências dele. Então, se economia é uma prova difícil, se história é uma prova difícil, melhor, mais difícil, né? Porque todas são, talvez direito seja essa prova a ser explorada como um pouco mais factível, como um pouco mais palpável ali, para você fazer uma prova que realmente você vá arrebentar, vai estar acima da média e vai compensar as suas deficiências nas outras matérias. Então, eu quero que vocês vejam bem esse gráfico aqui que eu mostrei para vocês. A gente teve uma ligeira queda na média de 2023 para 2024, mas ainda assim é uma média altíssima. E é uma tendência que vem se mantendo ao longo dos últimos anos, ao longo dos últimos concursos, e nada nos indica que vai mudar muito além disso. Então eu quero que vocês estabeleçam como meta chegar ali nessa faixa de 80 pontos na prova de direito, que é uma faixa que vai deixar vocês bastante competitivos para brigar pela aprovação de vocês, tá bom? Bom, o nosso fluxo de trabalho vai ser mais ou menos nesse formato, tá? Então a gente vai fazer uma aula expositiva aqui sobre a questão apresentada para vocês. No caso de hoje, essa questão 1 da prova de 2014. Na sequência, o aluno vai praticar aquele conteúdo assimilado em aula, né? A aula expositiva aqui que a gente está fazendo. É muito importante, pessoal, ainda que vocês não tenham contratado a correção individual, a correção particular, é muito importante que vocês pratiquem a escrita na casa de vocês. É muito importante porque eu conheço alguns colegas que, enfim, chegaram a dispensar, né, a prática de terceira fase, de segunda fase agora, né, durante a sua preparação. Mas eles são casos isolados, eles são exceções que confirmam a regra. A esmagadora maioria dos meus colegas, né, de turmas anteriores, inclusive, com quem eu conversei, tiveram a oportunidade de compartilhar comigo que sim, foi muito importante para eles poder ter essa prática para chegar na hora da prova e entender muito bem como é que ele tinha que escrever. Cada um tem o seu jeito de escrever, cada um vai ter as suas técnicas que vocês vão desenvolver ao longo do tempo, mas é importante que essa técnica não seja desenvolvida lá na hora da prova. Essa técnica que vocês precisam desenvolver para chegar enfim, responderem uma questão de segunda fase do CACD com propriedade, essa técnica ela tem que ser burilada ao longo do tempo, leva tempo para vocês chegarem nesse nível. E é por isso que eu peço para vocês a prática é muito importante. Para aqueles alunos que contratarem a correção particular, vocês terão uma correção feita por mim, com base naqueles quesitos que eu vou colocar aqui para vocês, né, quesitos formulados. E quando a gente fala das provas de 2014 até a prova de 2018, esses quesitos foram formulados por mim. Especificamente aqui no curso de Direito, eu tomei essa liberdade para ter um pouco mais de esforço pedagógico, né? Eu acho que é importante que a gente consiga aproveitar pedagogicamente as provas anteriores, né? Então, para que a gente consiga simular mais ou menos nos moldes em que a prova se dá hoje em dia, eu tomei a liberdade de criar quesitos para as provas de 2014 a 2018. Então, ainda que naquela época não existisse essa história dos quesitos, né, pelo menos não as claras,
eu vou jogar as claras com você aqui. Eu vou ser uma banca um pouco mais honesta com vocês do que aquelas bancas de outrora. Então eu vou elencar para vocês quais são esses quesitos. E é claro, eu vou ter também a minha grade de correção, em que eu vou considerar, né, aí muito mais detalhes que não vão estar exatamente, necessariamente, nos quesitos que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Mas ainda assim, como esse material aqui ele vai estar disponível, né, para quem contratar o curso, independentemente da correção individual, vocês também vão poder fazer esse exercício de correção, de autocorreção, né, com base nos quesitos que eu estou formulando para vocês. É claro que aí vocês não vão ter não vão ter, por exemplo, o feedback, né, que vai ser passado para vocês pelo vídeo, que também eu vou gravar individualmente para cada um dos alunos que contratarem a correção particular. Mas vocês que estão fazendo, que estão praticando, não vão ficar completamente órfãos de uma correção, porque vocês terão esse material aqui que vai estar sendo disponibilizado para vocês também.